Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar as nossas lições pela lição 32, que não deixa de ser uma continuação da lição de ontem. Sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e estudante de um curso em milagres. E o objetivo desse canal é a gente estudar um curso em milagres juntos, com as lições do livro de exercícios, por meio da jornada através do livro de exercícios do Kenneth Wapnick. E já estamos na lição 32. Mas o autor do curso, Jesus, nos pede que a gente faça um exercício por dia. Se você chegou aqui agora, quer estudar junto com a gente, o ideal seria que você começasse lá pela lição 1, mas também é importante seguir a orientação do seu eu superior, do Espírito Santo. Se ele diz que o assunto de hoje é para você, fica aqui com a gente, tá bem? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, porque todos os dias tem vídeos novos. Clique no sininho das notificações para ficar sabendo cada vez que entrar um vídeo novo. E compartilhe com seus amigos, com a sua família, para que todos nós possamos treinar a mente a se voltar novamente para a consciência do nosso ser verdadeiro. Muito bem, vamos lá? Eu inventei o mundo que vejo. Então, continuamos hoje a desenvolver o tema de causa e efeito. Não és vítima do mundo que vês, pois o inventaste. Eu queria compartilhar com vocês o meu treino de ontem, que era eu não sou vítima do mundo que vejo. E todas as vezes que vinham pensamentos para mim de medo, de separação, vou dar um exemplo bem prático. Então, o ego, ele tem muitas artimanhas e se demonstra em muitas formas diferentes. Então, o script dele pra gente aqui pode ser tanto te fazer uma personalidade que tu seja bem-vindo em todos os lugares que tu chega, que tu é um ídolo para muitas pessoas, que as pessoas te amam, que as pessoas te idolatram, te adoram, te seguem, né? Isso também é separação, idolatria, entende? Idolatria não é ver o irmão como o mesmo, como igual, porque aí tu se percebe de maneira equivocada. Porque tu coloca alguém num pedestal acima de você e acha que aquela pessoa é melhor e você é pior. Então, sempre que a gente vê o irmão como diferente, tanto quanto melhor como pior, não estamos enxergando com os olhos de Cristo. Então, o Espírito Santo faz isso. Ele pode tanto ter criado um script pra gente ser bem visto e bem quisto em todos os lugares que a gente vai, para que a gente se sinta melhor que o outro, separado, diferente, e ao mesmo tempo faz aqueles scripts que a gente vive experiências de ser escanteado, não ser bem quisto, as pessoas te isolam, as pessoas não gostam da tua presença. E para que a gente confirme
que a gente é vítima, porque a gente é pior, porque a gente é mal, por isso que as pessoas não gostam da gente, por isso que as pessoas falam mal da gente. Isso é vitimismo. O nosso script é para que a gente se sinta vítima, para que a gente se sinta menor, pior. E aí a nossa crença é que a gente é pior, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não cabe naquele lugar, que aquelas pessoas não gostam da gente. Então, para que a gente confirme, a gente acaba tendo, vamos dizer, comportamentos para que as pessoas te repudiem, te isolem, se afastem, não queiram a sua presença. E aí você tá confirmando a sua crença. Viu como eu não sou bom? Viu como eu sou mal? Viu como as pessoas não me aceitam como eu sou? Viu como eu sou vítima? Então, assim, inúmeras formas, não importa. Se faz você se sentir diferente do irmão, tem o dedinho do ego aí. Não importa. Tanto se você é bem quisto, bem visto, o ídolo das pessoas, que as pessoas te amam, te botam lá pra cima. De alguma maneira você está se sentindo melhor que o outro, mais inteligente, mais bonito, mais benquisto, o popular, entende? Tá se vendo diferente. Então não importa a forma que o ego use. E eu tô falando tudo isso para contar para vocês da minha experiência de ontem. Então, toda vez que me vinha pensamentos daquelas pessoas que eu sentia que me repudiavam, que me isolavam, que não gostavam da minha presença, que não gostavam de mim, eu percebi ali um padrão meu, desde a infância, de um script de me sentir a vítima, a que ninguém gosta, a que as pessoas se isolam, aquela que sofria bullying. Então eu sempre tive esse padrão do script que o ego fez para mim, de me sentir rejeitada. Então cada vez que vinha a pessoa que me rejeita, as atitudes da pessoa que me rejeita, os meus pensamentos relacionados às pessoas que me rejeitam, eu fazia os exercícios. Eu não sou vítima do mundo que vejo, porque eu dei a minha força que foi dada por Deus, eu dei para o ego, para ele criar esse script para mim, e eu aceitei. Então eu não sou vítima. Eu não sou vítima por ser rejeitada aonde eu for, rejeitada pelas pessoas, não ser benquista pelas pessoas, não ser aceita. Eu só estou confirmando as minhas crenças, inclusive com as minhas atitudes. Eu percebo que não vou ser benquista com aquela atitude, eu vou lá e faço justamente aquela atitude lá, que é para que eu confirme lá fora, ó, viu? As pessoas não gostam de mim. Mas se a gente pegar esse script e entregar para o Espírito Santo, ele vai usar esse script e tudo que o ego fez para que a gente perceba que nós somos o mesmo ser. Não existe diferença, não existe melhor, não existe pior, não existe rejeitado, não existe o mais aceito, porque nós somos o mesmo ser. É a mesma coisa quando vinha pensamentos de medo que alguma coisa acontecesse no futuro, que a gente sempre tem medo de alguma coisa. O ego sempre coloca a gente num lugar de medo de alguma coisa, sempre. Não importa a forma. Então, cada vez que vinha pensamento de medo, eu não sou vítima do mundo que vejo.
Porque se eu sou o sonhador do sonho, eu tô dando, eu que tô fazendo o sonho. Então, medo do quê? Se eu posso entregar todo esse script pro Espírito Santo corrigir. E aí vem uma pergunta, vem uma questão que uma das estudantes fez para mim um outro dia, se é possível, se já que o nosso script já foi escrito pelo ego, seria possível mudar esse script? Então, assim, é um assunto que demanda uma live toda para falar, porque tem bastante coisa para falar sobre isso, mas o básico é que se tu olhar para o mundo com os olhos do Espírito Santo, tudo muda. Primeiro que você pode olhar para situações com outra percepção, com a percepção verdadeira, sem distorções. Porque a maioria das vezes o que acontece? A gente percebe as coisas equivocadamente porque a gente tem uma percepção distorcida pelos óculos do ego. Mas também, citando um pequeno exemplo que essa colega colocou, que é do livro do Desaparecimento do Universo, é se é possível, né? Mudar o que já estava programado. E aí, assim, o Gary, que é o autor desse livro, Desaparecimento do Universo, um dia estava num cinema assistindo um filme lá que ele estava achando muito chato e ele estava querendo sair no meio do filme e ir embora porque ele estava muito entediado com aquele filme. E ele resolveu entregar para o Espírito Santo e perdoar aquele sentimento que ele estava tendo ali de estar chateado porque o filme era horrível. E ele entregou aquilo, e o que aconteceu? Ele começou, acredito eu, a perceber o filme de maneira diferente e acabou que ficou até o final. E depois, de alguma maneira, só para quem leu o livro ou está lendo o livro, vai ver que ele acabou se livrando de um acidente de carro por não ter saído mais cedo do cinema. Então, com o olhar do Espírito Santo, com a visão do Espírito Santo, acaba que o nosso comportamento em relação às coisas muda também, porque a nossa percepção mudou. Então, às vezes tu tá num local conversando com pessoas e tu tá extremamente entediado, querendo virar as costas e ir embora, mas se tu tá olhando para aquela cena com os olhos do Espírito Santo, você vai estar aprendendo, vai estar tirando lições daquele diálogo e não vai mais ser entediante. Você vai ficar ali e sabe-se lá do que a gente não pode se livrar dentro do script do ego. Então, é possível sim, sabe? Mas é um assunto amplo, extenso de se falar, porque o que Jesus quer aqui é que a gente não se perca achando que um curso em milagres é para mudar a forma, é para mudar o efeito. Não, é para mudar a causa. Lembrem, busque primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, sim, a gente precisa entender a importância que um curso em milagres é para treinar a nossa mente, para mudar a causa. O efeito, consequentemente, vai mudar. Ou porque você mudou a percepção, ou porque realmente você perdoou tudo e você vai acabar se comportando de maneira diferente no sonho. Então é possível sim mudar
a forma, mudar o script do ego. Mas entendam, primeiro é na mente. Primeiro é a causa que precisa ser mudada. Lembra lá no retroprojetor, lá no cinema, mudar a película. Ou quando a gente está fazendo uma sombra na parede, mudar o casaco para o chapéu, senão não vai projetar diferente lá no efeito. Mas isso aí realmente demanda uma hora para a gente conversar só sobre isso. E assim que eu conseguir me organizar com o tempo, eu vou começar a fazer os vídeos de perguntas e respostas e a gente se aprofunda mais em cada questão, tá bom, gente? Vamos seguir aqui, senão a gente vai estourar o tempo. Vamos lá. Então, eu inventei o mundo que vejo. Continuamos hoje a desenvolver o tema de causa e efeito. Não és vítima do mundo que vês, pois o inventaste. E o Ken desenvolve. Eu não sou vítima do mundo que vejo porque eu sou a vítima dos meus pensamentos que inventaram o mundo. Observada de um ponto de vista metafísico, toda a minha vida, do nascimento à morte, é o meu sonho. O roteiro de vitimação que eu escrevi para alcançar o propósito do ego. Como já vimos, esse propósito é manter minha existência individual, mas separar minha crença no pecado, projetando-os nos outros. Se minha vida é o meu sonho, minha peça, meu roteiro, então eu obviamente sou o seu autor. Portanto, sou uma vítima do meu próprio roteiro. Na verdade, o tomador de decisões, identificado com o ego, a parte da minha mente dividida que se identifica com a separação, escreveu esse roteiro para ensinar que o mundo é uma prisão e todos neles são os meus carcereiros. Gente, eu vou ter que fechar a janela de novo, porque já tá dando sombra aqui. Vamos ver se melhorou. Melhorou, né? Quando convido o Espírito Santo a entrar, ele se une a mim lá. Viu só como é possível? Para me ensinar que esse mundo pode agora se tornar uma sala de aulas na qual aprendo que eu o inventei. Ele me ensina, além disso, por que eu fiz isso? Para proteger minha individualidade e especialismo. Não importa se um especial bem visto, bem quisto, que seja o ídolo das pessoas, ou se eu for mal visto. Especialismo ao contrário. A vítima, o coitado que é excluído, que é evitado pelas pessoas, que é vitimado pelas pessoas, que sofre bullying, enfim, aquilo que a gente já falou. Portanto, pelo fato de tê-lo feito, pelo fato de ter inventado o mundo que vejo, eu disse para vocês, né? A gente ri e chora com Jesus nesse curso. É uma gratidão tão grande a Jesus por esse curso.
Eu penso que foi assim, todos nós vamos acordar e voltar para casa. Na verdade, isso já aconteceu. A gente só está revivendo tudo isso. Mas eu acho que foi assim, Jesus disse: "Tá, galera, eu tô indo, né? Tô voltando para casa. Depois vou esperar vocês lá, mas, né? Fica aí no tempo de vocês, a hora que vocês quiserem acordar. Beleza, né? Cada um tem o seu tempo de querer acordar, de querer sair disso aqui. E já chegou minha hora, tô vazando, tô indo. Quando vocês quiserem, né? Só que acho que daqui a pouco Jesus disse assim: putz, grila, né? Essa galera não vem nunca. Eu vou ter que dar um jeito de dar uma chacoalhada de novo nesse povo que não vem nunca e eu aqui sozinho. Aí ele resolveu, né? Pra mim, essa história de Jesus voltou, de que Jesus vai voltar, pra mim, Jesus já voltou. Não de corpo, assim, de novo, do mesmo jeito, que já não deu certo da outra vez, não deu muito certo da outra vez, mas voltar através de um livro. Pra mim, esse Um Curso em Milagres é a volta, o retorno de Jesus, na minha percepção, assim. Mas Ô, galera, tá demorando pra decidirem voltar, hein? Vou ter que dar uma sacudida. Ai, ai. Portanto, pelo fato de tê-lo feito, pelo fato de ter inventado o mundo que eu vejo, eu posso modificá-lo. Novamente, eu inventei o mundo que vejo. Novamente, eu inventei o mundo que vejo se refere à ideia de que a minha vida é uma invenção, baseada na premissa irreal de que eu fui injustamente tratado como criança pequena e, portanto, preciso de defesas. Portanto, eu, como um ego saudável, literalmente invento o mundo que vai provar que estou certo e todos os outros estão errados. E então, meus pensamentos de ataque e meu comportamento são justificados. É isso que eu estava falando para vocês antes. Meu comportamento é justificado. Por quê? Porque eu me comporto de um jeito para que eu comprove a minha crença lá fora de que eu realmente ou sou ídolo, sou melhor, ou sou pior. Porque as pessoas não gostam de mim e me rejeitam. Jesus diz que podes desistir dele, do mundo, com a mesma facilidade com que inventaste. Tu o verás ou não, conforme desejares. Enquanto o quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não estará mais lá para que o vejas. Jesus está mais uma vez falando sobre motivação. É o meu desejo ver um mundo vitimador. Eu quero confirmar que o mundo é vitimador. Ainda que esse desejo esteja fora da minha consciência, como a maioria dos desejos está. O mundo de vitimação que eu vejo está lá porque eu quero que esteja. Embora não esteja explicado nessa lição, a razão pela qual eu quero um mundo de vitimação é para ser capaz de dizer que o pecado da separação é seu e não meu. Foi o meu irmão que fez, não fui eu. Uma passagem descritiva perto do final do capítulo 27 no texto
deixa essa dinâmica aqui implícita bem clara. Ó, mais um pedacinho do texto aqui. O mundo que vês retrata exatamente o que pensaste que fizeste. Exceto que agora pensas que o que fizeste está sendo feito a ti. Não, de novo. O mundo que vês retrata exatamente o que pensaste que fizeste. Exceto que agora pensas que o que fizeste está sendo feito para ti. Lembra quando eu dizia que nas lições iniciais que a gente acha que o mundo está acontecendo pra gente? E não é. O mundo está acontecendo da gente. Porque é o nosso pensamento que fez o que a gente está vendo lá fora. E o que a gente está experienciando lá fora. Isso é o cerne da causa e efeito, gente. Então, causa e efeito não é exatamente o que vai e volta. É o que vai e volta no sentido de eu fiz, eu pensei o que vai acontecer para mim. A culpa pelo que pensaste está sendo colocada fora de ti e sobre um mundo culpado que sonha os teus sonhos e pensa os teus pensamentos em teu lugar. Ele traz a sua vingança, traz a vingança do mundo, não a tua. O mundo nada faz senão demonstrar uma antiga verdade. Acreditarás que os outros fazem a ti exatamente o que pensas que fizeste a eles. Olha a profundidade disso. Acreditarás que os outros fazem a ti exatamente o que pensas que fizeste a eles. Ilusões, 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 ilusões de medo, culpa, pecado, traição. Mas, uma vez que tiveres embarcado na delusão de os culpar, não verás a causa do que fazem, porque queres que a culpa caia sobre eles. O princípio reinante do sistema de pensamento do ego, para fazer essa declaração importante outra vez, é a preservação da separação e da individualidade, mas sem seu pecado concomitante. Portanto, no mundo de especificidades, eu projeto meu pecado em você e declaro que você é o vitimador, pecador, não eu. Dessa forma, tenho o bolo do meu ego e o como também. Esse Kenneth. Tenho minha individualidade e especialismo, o meu ser, mas eu não sou responsável por eles. Alguém mais fez de mim o que eu sou. Sim, porque a primeira coisa que a gente diz, eu fiz tal coisa porque fulano, eu faço assim ou me comporto assim porque fulano, eu sempre coloco a culpa no outro, de por que eu me comporto da maneira que eu me comporto, do porquê eu penso e sinto do jeito que eu penso e sinto. Sempre a causa é o comportamento do outro, então a culpa é do outro. Para repetir, posso desistir do mundo tão facilmente quanto o fiz quando peguei o ego como meu professor ao invés de Jesus.
Eu meramente mudo minha decisão, soltando a mão do ego e segurando a mão de Jesus ao invés disso. É muito simples. O que torna isso difícil de fazer são suas implicações. Se eu fizer isso, vou desaparecer da forma como a conheço a mim mesmo. E então, quem eu vou ser? Esse é o medo. E se é o medo que está entrando, é porque eu estou pensando com o sistema de pensamento do ego. Continuo dando todo o poder que Deus deu a mim. Estou dando esse poder pro ego, porque na verdade o ego não é nada. Ele só parece ser algo muito poderoso porque nós demos o poder a ele. O poder que Deus nos deu, nós demos a ele, ao ego. Nossa tarefa é permitir a nós mesmos entrarmos em contato com esse medo. Eu sei que não é fácil entrar em contato com o medo e olhar para ele. Mas a gente nunca, mais uma vez, a gente nunca deve olhar para o medo, para as sombras, sozinhos. A gente deve olhar sempre com Jesus, com o Espírito Santo. Porque eles são a luz que vão desfazer a sombra do medo. Se a gente olhar para o medo sozinhos, o medo só aumenta, o monstro só aumenta e traz os seus parceiros junto e isso só aumenta. Então, nossa tarefa é permitir a nós mesmos entrarmos em contato com esse medo e depois observarmos as defesas insanas que escolhemos para nos protegerem contra algo que não está lá, de qualquer forma. Não existe realmente um monstro ali, por isso que está aparecendo a sombra dele na parede. Não existe. Jesus está apelando aqui para a nossa motivação, como ele faz consistentemente através de todo um curso em milagres. Se nós realmente quisermos ser felizes, precisamos seguir o que ele diz, porque só isso vai nos tornar felizes. Mas isso significa que temos que ser capazes de dizer que ele estava certo e nós errados. Essa é a coisa mais difícil para qualquer um nesse mundo admitir. A ideia para o dia de hoje, como as precedentes, se aplica aos teus mundos interior e exterior, que de fato são o mesmo. Você pode ver com que frequência nessas primeiras lições Jesus faz essa afirmação. Ele não está falando de forma metafórica ou figurativa, ele está falando de forma bem literal. Você quer pensar profundamente sobre o que isso realmente significa. As plenas implicações de dizer que os mundos interno e externo são o mesmo. São essas implicações que são tão amedrontadoras e inquietantes. Então, voltando para a lição que Jesus diz, a ideia para o dia de hoje, como as precedentes,
se aplica aos teus mundos interior e exterior, que de fato são o mesmo. Porém, como tu os vês como se fossem diferentes, os períodos de prática para o dia de hoje, mais uma vez, incluirão duas fases. Uma envolvendo um mundo que vês fora de ti e a outra um mundo que vês na tua mente. Nos exercícios de hoje, tenta introduzir o pensamento de que ambos estão em tua própria imaginação. Uma passagem como essa é crucial, porque Jesus está explicando por que ele usa a linguagem da dualidade. A maior parte do tempo ele fala conosco como se houvesse um mundo lá fora. Pessoas que precisam ser perdoadas, um mundo de tempo e espaço no qual tudo isso acontece, um Espírito Santo e Jesus que se movimentam pela nossa mente tentando nos ajudar. Além disso, Jesus fala de Deus como se ele também fosse uma pessoa com diferentes partes corporais, braços, mãos, pés, voz, lábios, etc. Portanto, ele nos diz aqui que usa os termos da dualidade porque nós vemos o interno e o externo como diferentes ainda, né? E, portanto, ele vai construir períodos de prática para refletirem essa dualidade. Não porque o interno e o externo sejam realmente diferentes, mas porque essa é a nossa experiência e ele vai nos encontrar na condição na qual pensamos estar. É a linguagem, né, gente? Jesus, desde quando esteve aqui, pareceu andar por aqui, por esse mundo, ele já cuidava a linguagem para falar de uma maneira que as pessoas entendessem da melhor forma possível, né? Uma didática para que as pessoas entendessem. Então, como ele sabe que a gente está totalmente afundado na dualidade, ele vai, né, comendo pelas beiradas. Estudantes do Um Curso em Milagres repetidamente ficam aprisionados na dualidade quando não veem linhas como essas e veem suas palavras de forma literal. Quando Jesus está dizendo que não é assim de forma alguma. Portanto, ele diz que vai tratar o mundo externo como se fosse separado do interno. Na verdade, como se até mesmo houvesse um mundo externo. Como se até houvesse. Uma passagem no texto provê talvez a melhor explicação sobre esse estilo dualista do Um Curso em Milagres ao apresentar a mensagem de ensino de Jesus. Na verdade, é só uma didática, né, dele. Não que ele esteja confirmando que a dualidade é real e existe. Sua importância é tal que ela será repetida com frequência através desses volumes, são vários volumes, né, dessa jornada do livro de exercícios, porque vocês veem que como o Ken desenvolve bastante, né, a gente tem uns 7 volumes, eu acho, de exercícios, porque é bastante volumoso. Então, uma mensagem no texto provê talvez a melhor explicação sobre esse estilo dualista de Um Curso em Milagres ao apresentar a mensagem de ensino de Jesus. Sua importância é tal que ela será repetida com frequência através desses volumes, ajudando a evitar que os estudantes confundam a forma do curso com o seu conteúdo. Então, lá vem o texto. Já que tu acreditas que está separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Não que ele o seja de verdade, mas para que o elo que te foi dado para unir-te à verdade possa chegar a ti através de algo que compreendes. Entende a didática?
Tudo isso leva em consideração o tempo e espaço como se fossem distintos. Pois enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender na condição na qual ela pensa que está. A sequência final do segundo parágrafo dessa lição também é extremamente importante. Tanto o mundo que vemos do lado de fora, quanto o mundo que vemos dentro de nossas mentes, existem apenas em nossa imaginação. De novo. Tanto o mundo que vemos do lado de fora, quanto o mundo que vemos dentro de nossas mentes, existem apenas em nossa imaginação. Nós os inventamos. O pensamento de separação, um mundo interno de pecado, culpa e medo, que é o que a crença na separação produz, e o mundo projetado, que não é nada além da sombra do mundo interno imaginário do ego. É a sombra do ego. O mundo lá fora é a sombra do ego, assim como a sombra do casaco na parede. Tudo que estamos realmente falando, portanto, é um mundo de faz de contas, que parece estar do lado de fora, mas está realmente dentro de nossas mentes. Muito lentamente, nessas primeiras lições, Jesus está nos treinando para entendermos que são só os nossos pensamentos que são importantes, não o mundo externo. E esse ensinamento continua. Mais uma vez, começaremos os períodos de prática de manhã e de noite, repetindo a ideia para o dia de hoje 2 ou 3 vezes, enquanto olhas à tua volta o mundo que vês como se estivesse fora de ti, como se realmente estivesse fora da gente. Em seguida, fecha os olhos e olha o teu mundo interior, tanto quanto possível. Tenta tratar ambos igualmente. Repete a ideia de hoje sem pressa, tantas vezes quantas desejares, enquanto observa as imagens que a tua imaginação apresenta à tua consciência. Jesus está reforçando o que vem nos ensinando. Esses pensamentos foram inventados. Pensamentos de raiva, especialismo, auto-ódio, ansiedade e terror existem apenas em nossa imaginação. Ouviu, Ana? Quer eles venham como pensamentos de prazer ou de dor. Que treino. Pelo fato de estarmos falando sobre pensamentos imaginários, também estamos falando sobre mundos imaginários. Não existe diferença. Para os 2 períodos mais longos de prática, são recomendados 3 a 5 minutos e um mínimo de 3 minutos é requerido. Mais de 5 minutos podem ser utilizados se achares o exercício repousante. Para facilitar isso, escolhe um momento em que prevejas poucas distrações e em que te sintas razoavelmente pronto. Eu uso muito a hora do banho para fazer isso, sabe? É muito bom.
Aqui vemos Jesus nos impelindo a encontrar um momento pacífico e repousante, e implicitamente um espaço também no qual possamos meditar. Desses comentários, em outras partes do curso, compreendemos que Jesus não quer que tornemos nossa vida espiritual ritualística. No entanto, uma vez que ainda estamos começando o nosso treinamento e ainda não somos muito disciplinados em nossa vigilância ao ego, esse tipo de estrutura é útil. Só até que se torne hábito vigiar o ego, vigiar os pensamentos, e não porque seja necessário rituais. Bem pelo contrário, Jesus ensina no curso inteiro aqui, principalmente nas lições. Porque rituais é muito mundo da forma, né? Eu nunca gostei muito de ritual, mas sempre fui avessa a ritual. Esses exercícios também devem ser retomados durante o dia, sempre que puderes. As aplicações mais curtas consistem em repetir a ideia lentamente, enquanto examinas o teu mundo interior ou exterior. Não importa qual dos dois escolhas. A ideia para o dia de hoje também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que possa afligir-te. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei essa situação tal como vejo agora. Eu inventei essa situação tal como a vejo agora. Você não pode ver o quão radicalmente diferente isso é da visão do mundo, na qual normalmente percebemos as coisas. Percebemos as coisas acontecendo para nós e não de nós, né? Nós pensamos que escolher entre o mundo interno e o externo realmente faz diferença. Isso seria aparente, por exemplo, quando concluímos que o que pensamos não importa enquanto não o falarmos ou encenarmos. Enquanto a gente estiver só pensando e não fazendo e não se comportando. Jesus, no entanto, está explicando que não faz diferença se expressamos nossos pensamentos ou se pensamos neles silenciosamente. Nossos julgamentos têm tanto efeito em nós e na mente da filiação quanto nossas atitudes. Acho que a gente já passou por isso, né? Por essa parte de que não existem pensamentos privados, lembra? Porque somos uma única mente. É bom não encená-los. Ele uma vez disse a Ellen, que a escriba de Um Curso em Milagres, né? Que não era contra uma certa quantidade de disciplina, que ele não era contra uma certa quantidade de disciplina. Mas, se não mudarmos o pensamento subjacente, esses pensamentos simplesmente vão permanecer em nossas mentes, esperando o seu destino inevitável de projeção. Então, a disciplina é orar e vigiar. É essa disciplina que ele está pedindo pra gente. Até que uma hora seja hábito. Eu mesma, como eu já estou há um bom tempo, eu como terapeuta, eu já fazia isso, né? De vigiar os pensamentos, eu já fazia isso bem antes de conhecer Um Curso em Milagres, então daqui a pouco vira hábito. E aí a gente começa a vigiar mesmo, sem nem se dar conta, a gente já tá, já tô pensando isso, já tô pensando tal coisa, Então eu vigiava mesmo. Então aqui quando chegou para Um Curso em Milagres, para mim essa parte foi um pouco mais leve de fazer. As consequências são as de que devemos sempre estar lutando a batalha perdida
de tentarmos reduzir nossa agressão, a hostilidade e o especialismo da mente. Portanto, precisamos ir à fonte do problema, nossos pensamentos, que foi o fato de termos nos voltado para Jesus dizendo: você está errado e eu estou certa, Jesus. Desfazer essa fonte é dizer a ele: graças a Deus você estava certo e eu errado, né, gente? Lembra que eu falei isso? Existe outra forma de olhar para o mundo. Lembra que eu disse que eu já tinha passado dessa fase de dizer: como assim eu tô errada? Eu tô certa, eu tenho razão. Não, que eu já tava naquela parte de dizer: graças a Deus que eu tô errada. Obrigada, graças a Deus que eu tô errada. Eu já tava nessa fase, né? E agora ele tá dizendo isso daqui. Nossa, é uma confirmação para mim, né, Jesus? Que minha nossa. Nessas lições, Jesus vem nos ajudando a perceber que temos duas formas de olhar para o mundo, que vem de dois sistemas de pensamento ou seres. Uma mente certa e outra errada, e de dois professores, o ego e Jesus. Essa percepção vai aumentar conforme as lições continuarem. Até esse momento, a maior parte da ênfase tem estado na forma do ego olhar para o mundo. É verdade. É por isso que as primeiras lições nos disseram que não vemos realmente nada, pois vemos o que não está lá. A gente está vendo com ego, então a gente só está vendo o que não está lá. Portanto, tudo que percebemos é sem significado. Também é por isso que as lições têm enfatizado nossos pensamentos de ataque, percebendo um mundo de vingança, etc. Dessa lição até a de número 50, no entanto, Jesus nos ensina que existe outra escolha disponível. Outra forma de olharmos para o mundo é esse pensamento que ele introduz na próxima lição. Olha, já deu um spoiler aqui da lição de amanhã. Ai, queridos, que lição maravilhosa. Espero que vocês tenham absorvido todos esses ensinamentos hoje. Que o treino de vocês seja lindo, maravilhoso, libertador. Para que a gente cada vez mais chegue perto de viver um sonho feliz aqui, pegando o script que o ego fez e virar de volta, de cabeça para cima, com a visão do Espírito Santo. Um beijo, um beijo. Meu Deus, olha uma visita que eu tive ali, maravilhinda. Eu nem tinha visto. Tava tapada aqui pelo notebook. Meus amores, uma terça-feira linda, de muito treino para vocês, tá bom? Já amo muito vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.